Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou compartilhar com vocês a minha experiência de como tem sido o meu acompanhamento gestacional aqui em Portugal. Eu vou contar para vocês sobre esse acompanhamento de uma forma cronológica, desde quando eu descobri a gravidez até as consultas que eu tive neste primeiro trimestre. Senta que lá vem a história. Eu descobri a gravidez no dia 3 de janeiro e já tem informações contando sobre isso, quais foram os sintomas que me levaram a descobrir, como foi essa descoberta no último vídeo que foi ao ar aqui no canal. Foi através de um teste de farmácia que deu ali o positivo e como a gente ficou um pouquinho incrédulo ali, que não estava mesmo acontecendo, embora muito felizes, no dia 4 de janeiro, a gente procurou eu e meu marido, procuramos um laboratório de análises clínicas aqui do concelho onde eu vivo, que é Póvoa de Lanhoso, para realizar um beta-HCG. E a gente fez esse exame particular, pagamos 30 euros. Como a gente tinha ido no laboratório depois, eu acho que das 11 da manhã, o exame já não ficaria pronto no mesmo dia. A gente só receberia o resultado no dia seguinte. Quando a gente foi fazer a colheita do sangue, o exame, a pessoa que nos atendeu nos sugeriu que depois que a gente tivesse o resultado, procurasse o centro de saúde. Mas o que acontece? Minha autorização de residência ainda não tinha chegado. E já tem contando sobre essa história aqui no canal, quando eu fui já na AIMA para levar os meus documentos para ter autorização de residência. Tem também contando o que a gente veio fazer aqui em Portugal, sobre quando meu marido também fez a autorização de residência dele. E uma amiga que tinha ido um dia depois de mim na AIMA levar os documentos, tinha recebido a autorização de residência dela no dia 5. Então quando ela me deu essa notícia, eu já fiquei super esperançosa de conseguir a minha também e decidi esperar para procurar o centro de saúde só quando a minha autorização de residência chegasse, porque para mim ela ia chegar também naquele dia ou no máximo na semana seguinte. Eu estava bem enganada, mas essa história continua mais pra frente. Enfim, no dia 5 também, o pessoal do laboratório me ligou, podia passar lá na segunda-feira para buscar, ou no sábado de manhã, para buscar o resultado, mas que se eu quisesse ele já me falaria. Eu falei que queria, ele me falou que tinha dado sim positivo e eu já estava ali entre 5 e 6 semanas. No dia 5 também, assim que eu tive o resultado, como eu já tinha um seguro-saúde, eu entrei em contato com um hospital aqui da minha cidade particular para agendar uma consulta com a obstetra. Eles me ligaram também no mesmo dia para agendar essa consulta, só que lá, esses atendimentos de especialidade, eles têm um dia certo para acontecer. E no caso da obstetra, ela só estaria lá na próxima sexta-feira. E foi então que marcou a minha primeira ecografia para dia 12 de fevereiro. Chegou a semana seguinte, foi também a semana que o Ale viajou para o Brasil. Eu esperando ali com expectativa a minha autorização de residência chegar e nada. Até que na quinta, dia 11, como ela não tinha chegado, e eu também não tinha número de utente ainda, e estava esperando justamente a autorização de residência chegar para já fazer o número de utente permanente, eu decidi procurar o centro de saúde. Falei, não, preciso me movimentar para isso, porque eu sabia que através do SNS, embora a saúde daqui não seja 100% gratuita, tem algumas coisas que são coparticipadas, para esse gestante eu ia ter o direito de fazer os exames de forma gratuita. Foi então que eu mandei um e-mail para o centro de saúde, para uma das unidades do centro de saúde que tem aqui no concelho onde eu vivo, e eles me responderam que eles não atribuíam o número de utente, mas que era para me mandar a documentação para um outro e-mail. Foi então no dia 11, eu mandei essa documentação para esse e-mail pedindo a atribuição de número de utente. E uma dica para quem é brasileiro e vai fazer o número de utente é mandar também o PB4, que já é um acordo de Portugal e Brasil para que a gente possa utilizar a saúde pública aqui em Portugal. Fazendo um parênteses aqui na história, quem acompanha aqui o canal, quem não acompanha também vou deixar o vídeo aqui. Assim que a gente chegou em Portugal, o Ale pegou uma conjuntivite e ele ainda não tinha ido na marcação dele na época no CEF. Conseguiu atendimento no centro de saúde através do PB4. Na época a gente estava em Lisboa, e no mesmo dia fizeram para ele um número de utente provisório, ele teve o atendimento e foi ali gratuito. Depois, quando ele recebeu a autorização de residência, a gente já estava aqui em Póvoa e a gente só foi no centro de saúde e eles fizeram a alteração do número de utente, que continuou o mesmo, só que agora coparticipado pelo SNS. Continuando a história, no dia 11 mandei o e-mail para onde precisava ser enviado.
não obtive nenhuma resposta naquele dia e no dia 12 fui realizar a minha primeira ecografia. Já estava ali com 6 semanas e 4 dias. O bebê já tinha ali batimento cardíaco, embora fraquinho, deu ali para ouvir o coração, deu para saber que a gravidez estava evoluindo bem, estava tudo no lugar e já me deu ali uma tranquilizada. Apesar que eu fiquei um pouco ansiosa até as 12 semanas para fazer a morfológica e tava aqui o nosso bebê, só deu para ver. Só tinha uma cabecinha e um corpinho, ainda não dava para ver muita coisa, mas já foi um grande alívio. A obstetra que me atendeu no dia 12 fez a ecografia para ver se o bebê estava evoluindo bem, se estava tudo no lugar, mas não me deu nenhum conselho, nenhuma orientação. A orientação que ela me disse é: procure o centro de saúde. Para você ser acompanhada, que você já precisa fazer as análises, e também o que ela me passou foram 2 suplementos, porque até então eu não estava tomando nada para gestação. E ela falou: nossa, você já devia estar tomando um ácido fólico, e me passou um outro também, deu a receita e pediu para que eu procurasse o centro de saúde. Deu terça-feira, dia 16, e eu ainda não tinha obtido nenhuma resposta do e-mail que eu tinha mandado pedindo a atribuição do número de utente. E eu fiquei um pouco preocupada porque eu não recebi nenhuma resposta do tipo: recebemos os seus documentos, nada, simplesmente nada. Foi então que eu resolvi procurar o centro de saúde. E o centro de saúde da onde eu vivo, ele tem 2 unidades. E quando a pessoa não tem um médico de família atribuído, em cada mês uma das unidades desse centro de saúde fica responsável por atender os utentes esporádicos. Aí fui nessa unidade que era responsável no mês de janeiro e a pessoa, quando me atendeu, ela simplesmente falei que eu estava gestante, ainda não tinha médico de família atribuído, que eu ainda também não tinha um médico de utente. E a pessoa só me olhou assim, tipo, não sei o que fazer com você. Pegou um papelzinho e me deu. E nesse papelzinho era só falando que para ter a atribuição de número de utente eu precisava mandar um e-mail pro e-mail que eu já tinha mandado. Enfim, saí lá do centro de saúde naquele dia sem nenhuma resposta e voltei para casa. Chateada com a situação, no dia 17 eu resolvi solicitar um atendimento na medicina online do meu seguro saúde. Porque até então eu já tinha descoberto a gravidez, mas não tinha tido nenhuma orientação. As orientações que eu tinha quanto ao que podia, não podia comer, os cuidados tinham sido todos através de canais no YouTube, de vídeos no YouTube. E eu já estava ficando meio preocupada com essa questão de ainda não ter feito nenhuma análise, se estava tudo bem comigo, as vitaminas e tudo, né? Que eu estava sendo um bom lar para o meu bebê. E nesse mesmo dia que eu mandei, um médico do meu seguro saúde me ligou, perguntou como é que eu estava me sentindo, me deu algumas orientações e ele me mandou também os pedidos das análises clínicas que eu precisava fazer. No dia 18, eu levantei e fui fazer as análises que eu tinha pedido no centro de saúde. Como eu não tinha nem ideia de quanto custaria as análises, porque eram muitas, eu fui no laboratório de manhã, já em jejum para fazer os exames, mas resolvi perguntar antes quanto ficariam aquelas análises. Mas eu já tinha olhado no meu seguro saúde também que a coparticipação que eu pagaria era em torno de 10%. Aí eu entendo que foi com a melhor das intenções que a pessoa que estava ali me atendendo, ela fez um levantamento da análise e naquele laboratório particular, aquelas análises ficariam mais de 800 euros. E pelos que eles tinham visto de pessoas que tinham seguro-saúde, geralmente pagavam ali em torno de 20% de coparticipação e me falaram, vai ficar um pouco caro, pelo SNS você consegue isso gratuitamente, como você tá grávida, vale a pena insistir um pouco mais. Aí eu falei, tá bom, vou tentar mais uma vez. E já tinha uma semana que eu tinha mandado o e-mail pedindo a atribuição do utente. Fui pra casa, eu tomei café, que eu estava em jejum, fui novamente no centro de saúde. Quando eu fui atendida na mesma unidade, mas por uma outra pessoa, e a pessoa até tentou me ajudar ali. Ela me perguntou quem era meu médico de família, eu falei que ainda não tinha atribuído, falou também de novo para me mandar o e-mail pedindo o número de utente. Eu expliquei a situação, que eu já tinha mandado e-mail, já tinha uma semana, não tinha recebido nenhuma resposta. Ele até tentou alguma coisa com alguém, com outra pessoa que trabalhava lá dentro, e a pessoa falou que não tinha jeito, que tinha que ser pelo e-mail mesmo. Aí eu pedi para falar com a pessoa que era responsável por receber os e-mails, aí eles me falaram que não era na unidade de saúde do meu concelho que recebia isso, era na unidade de saúde de Faf. Voltei para casa, volto o cão arrependido novamente, triste, e resolvi ligar
para esse centro de saúde de Faf para pedir para falar, né, com o setor responsável do número de utente para que eu tivesse alguma resposta. E nisso, no dia 16, quando eu fui lá, eu mandei de novo os documentos. Pensei, né, será que não chegou os documentos, porque eu não obtive nenhuma resposta, nem que eles tinham recebido. Aí nesse dia 18 de fevereiro, eu liguei para lá e a resposta que eu tive é que demora mesmo e que eles têm muita demanda e que podia demorar ali no mínimo um mês ou mais. Aí eu fiquei, né, fazer o quê? Fiquei chateada novamente e eu devo confessar que essas situações assim são coisas que me tiram um pouco do eixo e me afetam um pouco mais do que outras situações normalmente afetam, porque era uma coisa relativamente simples de se resolver e ter essa demora e de cada vez que você vai ter uma resposta diferente. Enfim, fui dia 18 no posto de saúde, nada. Resolvi fazer as análises clínicas pelo seguro-saúde mesmo. Fui num outro laboratório e eu colhi as análises clínicas pelo seguro-saúde no dia 23 de janeiro. Nessa época, o Ale estava no Brasil e eu liguei para ele e a gente ficou brincando que essas análises clínicas era um exame de sangue ou um presente surpresa. Porque quando eu fiz as análises, eles não faturavam no mesmo dia, por ser pelo seguro-saúde. Demoraria 7 dias para ficar pronta. E a gente só saberia o quanto a gente ia pagar de coparticipação no dia que elas ficassem prontas. A gente ficou ali meio apreensivo de quanto será que a gente ia pagar. Mas aí o resultado delas saiu dia 31 e elas nos custaram, com o seguro-saúde, 60 euros. Ah, eu esqueci de contar um fato também que aconteceu no dia 18. O meu PB4, ele já estava vencido, porque quando eu vim para Portugal, foi em setembro de 2022, a gente fez o PB4 e ele tinha validade para 1 ano. Quando ele venceu, eu lembro de ter entrado de novo no site do Gov e pedido o PB4, só que eu nem acompanhei o status desse novo, porque eu acabei não precisando e aconteceu algum erro no meio do caminho, porque ele não foi reemitido. Então já me deu ali um leve desespero por estar com o PB4 vencido, mas no dia 18 eu entrei de novo no site do Gov para fazer a solicitação e já tinha um novo modelo de PB4, além daquele que você faz para viagem, que vale por 1 ano, tinha agora uma opção de fazer reagrupamento familiar, que vale 5 anos. E eu achei que o quê? Ia demorar. Falei, nossa, só vou ter a resposta disso daqui a uns 30 dias. Mas para minha surpresa, eu não sei se é porque ele já tinha os meus dados no sistema ou se era por ser reagrupamento familiar, você já colocava ali o seu endereço em Portugal, não lembro se eu tive que colocar mais algum comprovante, mas em minutos meu PB4 ficou pronto. Em minutos que eu fiz a solicitação, eu recebi que estava em análise e um tempo depois já tinha saído o resultado, ele estava lá emitido com validade para 5 anos, tudo no mesmo dia. Quando eu morava no Brasil, eu não valorizava os processos automatizados, essas questões de resolver burocracia no Brasil, mas morando aqui hoje eu valorizo e vejo, até quando eu for resolver eu já tive que resolver coisas no consulado, como é tudo muito mais ágil, que você consegue resolver muita coisa também online, assim, nesse ponto, Brasil, olha. Voltando à linha cronológica dos fatos, dia 25 eu finalmente recebi o e-mail com o meu número de utente. Mesmo mandando o comprovante da AIMA, ele não serviu para fazer o utente definitivo. Acho que eles só aceitam mesmo quando tem o cartão de residência ou então a autorização de residência CPLP. E nesse caso, como o meu PB4 também estava vencido, não tinha coparticipação do SNS. E estava lá como terceiro pagador. Mesmo assim, no dia 29, tentei ter um atendimento no centro de saúde mais uma vez. Chegando lá, ainda era a unidade de saúde, a mesma que eu tinha sido atendida das outras vezes que eu fui em janeiro. Pessoa diferente das outras 2 vezes que eu tinha ido. E nesse caso, eu já falei com ela que eu tinha um número de utente, que eu estava grávida e que eu gostaria de ter o acompanhamento. Aí ela me perguntou, quem é seu médico de família? Eu falei que ainda não tinha nenhum atribuído. O que ela fez foi pegar de novo um papelzinho, me deu e falou que ali eles não estavam atribuindo novos utentes. O que eu poderia tentar é ir algum dia de manhã para conseguir vaga em uma consulta aberta ou mandar um e-mail para a Central de Saúde de Braga para ver se eu conseguiria acompanhamento lá. Aí voltou o cão arrependido novamente, de mesmo com o número de utente não ter conseguido o atendimento, e mandei o e-mail que ela tinha me sugerido. Aí mandei explicando a situação. No mesmo dia recebi a resposta desse centro de saúde de Braga dizendo que se eu resido em Póvoa de Lanhoso, eu tenho que ser atendida em Póvoa de Lanhoso. Aí eu falei, quer saber?
deixa isso pra lá. Não vou ficar me estressando com isso não. Aí já avisei o Alexandre, preparei o terreno, porque meu marido, assim, em questões financeiras, ele precisa ser preparado para essas coisas, que talvez a gente ainda não conseguisse utilizar o seguro saúde da empresa, provavelmente a gente teria que desembolsar um dinheirinho ali para fazer a ecografia do primeiro trimestre particular. Até que, dia 8 de fevereiro, quem chega? A minha autorização de residência. Já tem um vídeo aqui no canal também do dia que ela chegou. Enfim, chegou essa autorização de residência e nessa semana também eu tava passando muito mal. Eu tava com uma dor no estômago e tava com muita náusea. E como a autorização de residência chegou, eu decidi dar mais uma chance para conseguir ser atendida no centro de saúde. Muito também porque eu sabia que, como tinha virado o mês, tinha trocado também a unidade de saúde que estava atendendo. Fui mais esperançosa. Como eu não estava me sentindo bem, eu já pretendia ter uma consulta naquele dia, então eu fui na intenção de ter uma consulta aberta. Só que eu cheguei lá, era 8h22 e as consultas abertas, elas começavam a ser agendadas às 8 da manhã. Quando eu fui atendida, já não tinha vaga com nenhum médico, mas a pessoa que me atendeu, ela foi super solícita. Eu expliquei a situação, que eu tava grávida, mas que eu tava passando mal, então eu tava buscando um atendimento de consulta aberta naquele dia, né, dei os meus documentos, número de utente, já apresentei a autorização de residência. Ela ainda tentou, olhou a agenda de todos os médicos e realmente nenhum tinha vaga. Deu uma orientação também de procurar o hospital aqui da minha cidade, que depois das 8 da noite ele atendia de forma gratuita, caso eu não melhorasse. E ela já pegou o meu número de utente e falou assim, deixa eu atualizar aqui esse seu número de utente, porque o número de utente estava sem o número do PB4, não tinha as informações da minha autorização de residência. Deixa eu atualizar o seu número de utente, porque se você for no hospital mais tarde, já tem todos os dados atualizados. E ela tava ali, atualizando pra mim. E uma coisa que eu demorei quase um mês pra conseguir, ela abriu ali no sistema na hora, já tava ali mexendo. E ela me aconselhou também a procurar em um outro concelho que fica aqui a 25 quilômetros da minha cidade, que é Vieira do Minho, que talvez lá eu conseguiria ter um médico de família atribuído e ser acompanhada por um mesmo médico durante toda a gestação, pra não ter que ir sempre tentando vaga em consultas abertas. Nisso, ela me atendendo, eu comecei a me sentir um pouquinho mal. Eu tava sendo atendida, eu tava em pé. Aí eu falei com ela, eu lembro de ter falado que eu não tava me sentindo muito bem e que eu ia me sentar. E as cadeiras, né, pra me sentar ficavam a pelo menos uns 6 passos de onde eu tava ali sendo atendida. E eu só lembro, gente, de falar isso com ela e virar. Quando eu tomei consciência de novo, eu tava já perto das cadeiras, sendo levantada por as outras pessoas que estavam esperando atendimento ali no centro de saúde também. Eu tive uma queda de pressão, que aqui eles falam tensão, e desmaiei. Nisso já veio lá de dentro o médico, um médico, uma enfermeira, já me acudiram, me colocaram lá dentro e eu consegui ser atendida naquele dia. Nesse atendimento eles esperaram um pouquinho para ver se eu ia melhorar, tal. Aí depois de um tempo eu entrei no consultório do médico. Aí foi o primeiro atendimento que eu tive no centro de saúde. Falei que eu tava grávida, contei que eu tinha ido por causa que eu tava sentindo muita dor no estômago, também náusea. Aí ele me deu 2 medicamentos. Tinha outro medicamento também que eu tava tomando. Eu falei se eu podia continuar tomando o medicamento. Aí ele vetou o medicamento que eu tava tomando. Me passou outros 2. E uma coisa que foi boa também é que ele me passou um papel que chama Planning de Gravidez, com a data prevista do parto. Como eu tenho um fator RH negativo, tem um outro exame que eu teria que realizar, e tem aqui o período que eu tenho que realizar esse exame, o período que eu teria que fazer as ecografias, as análises, e tem mais um outro exame que eu tenho que fazer no final da gestação, ali por volta das 35, 37 semanas. Então já vem esse planning, não vou mostrar aqui porque tem alguns dados meus, mas com as datas as janelas que eu teria que realizar cada um desses exames. Outra coisa também que ele me deu um puxão de orelha, mas eu estava tentando marcar, é que eu já estava ali de 10 semanas, quase 11, e não tinha a minha ecografia do primeiro trimestre marcada. Mas não foi por falta de tentativa, né? Porque nesse tempo todo eu tava ali buscando o atendimento do centro de saúde. Falou que geralmente essas ecografias são marcadas com as 8 semanas, que demora ali um mês entre a marcação e conseguir a vaga da ecografia. Falou que talvez
que ele ia fazer o pedido, mas que talvez eu não conseguisse dentro da data que eu precisava para fazer. Enfim, saí de lá atendida com o pedido da ecografia e, para minha surpresa, isso aconteceu de manhã. No mesmo dia, à tarde, já entraram em contato comigo do Hospital de Braga, ficando para a semana seguinte, tanto a ecografia morfológica e também um exame de sangue que se faz para unir os resultados da ecografia com esse exame de sangue. Também, nesse mesmo dia, que eu não sei se eu falei a data para vocês, mas isso foi no dia 9 de fevereiro. Eu já mandei um e-mail também para o Centro de Saúde de Vieira do Minho para ver se lá eu conseguiria o atendimento. Isso foi numa sexta. Quando foi na segunda, dia 12, o Centro de Saúde de Vieira do Minho já me ligou, me deram um puxão de orelha também, porque falando que esse tipo de coisa não se resolve por e-mail, mas marcaram para mim uma consulta, falaram que eu já tinha uma médica de família, já tinham me atribuído uma médica de família, mas ela estava de férias, mas que eu podia ir lá ir para uma consulta com uma outra médica. Já tô falando tanto nesse vídeo que acabou que o meu cartão de memória ficou cheio, tive que ir passar os arquivos pro computador. Não lembro muito bem do ponto que eu parei, mas acho que foi da questão do atendimento de Vieira do Minho. Então, no mesmo dia, que foi o dia 12, eu fui a Vieira do Minho para esse atendimento. Ela me ligou de manhã, o atendimento era no final da tarde. Tive o atendimento com essa médica e ela viu os exames que eu tinha feito, me deu mais algumas orientações, me pesou. Falei com ela que eu já tinha as ecografias marcadas. Aí ela me perguntou se eu já tinha um livrinho da grávida, eu falei que ainda não. Ligou para a recepção do centro de saúde para ver se a enfermeira que iria me acompanhar com a médica de família estava lá, mas no dia ela não estava lá. E com isso pediu para agendar uma consulta com essa enfermeira antes de eu ir ao Hospital de Braga para que eu já fosse com o livrinho da grávida. Fui super bem atendida no posto de saúde. Depois que acabou essa consulta, eu voltei lá na recepção. Eles marcaram essa consulta com a enfermeira para mim para o dia 19 e também já marcaram a próxima consulta que eu teria tanto com a enfermeira quanto com a médica de família depois de realizar a ecografia do segundo trimestre. No dia 15, eu fui ao hospital fazer a colheita de sangue. No dia 19, voltei ao Centro de Saúde de Vieira do Minho, que ganhei então o meu boletim de saúde da grávida, que é um caderninho onde tem algumas informações e eles vão colocando as informações também do seu acompanhamento gestacional. Então tem a unidade de saúde que você é atendida, algumas informações sobre você, se já teve alguma gravidez, se tem alguma doença, tem algumas informações também do pai, colocam ali a data prevista para o parto, o tipo de sanguíneo, tem um campo para ir acompanhando a altura, peso, como é que tá a pressão. Tem também uma parte falando das vacinações e é um livrinho bem completo que a enfermeira me aconselhou a sempre andar com ele na bolsa, porque se acontecer alguma coisa já vai ter aqui todas as informações. Isso no dia 20 nós vimos o bebê, vimos que ele estava saudável, que eu também comentei com vocês mais no outro vídeo, e tô aí terminando o meu primeiro trimestre da gestação. Ainda não chegou o dia da minha consulta com a médica de família mesmo e novamente com a enfermeira, mas o que eu vi ali, quando eu for ter essa consulta, vai ser um acompanhamento mesmo para ver como é que tá o meu ganho de peso. Eu sei que também elas pedem para fazer um xixi num potinho e ver ali se tem alguma infecção. Então vão me dando algumas orientações e vão marcando os próximos exames que precisam ser feitos. Se você ficou até aqui nesse vídeo, que tenho certeza que deve ter ficado muito extenso, muito obrigada. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários e se gostou já sabe, né? Não esquece de clicar no botão do like e se não for inscrito, considerar inscrever-se aqui no canal. Eu não sei se eu vou fazer um diário da gravidez, pelo menos não agora nesse comecinho, que não tem tanta coisa assim acontecendo, mas com certeza eu darei updates de como tá sendo, dos dias que eu for nas consultas, através dos vlogs. Então, vejo vocês nos próximos vídeos. Tchau!